Boa tarde, meus queridos alunos. Estamos de volta para mais uma tarde de aprendizado e interação com vocês. Hoje a nossa aula é de português e também de geografia, onde estarei explicando agora a nossa atividade de português, que é a atividade do dia 27/10/2021, tá bom? Que é falando sobre o gênero carta, que na aula passada nós estudamos um pouco sobre isso. Então, daremos continuidade também sobre a carta do leitor, certo? Então, é aonde está dividida, certo? Como se escreve uma carta? Então, vai ser por partes, né? Então, como vocês sabem, devemos iniciar com algumas partes dessa carta, que de início é o vocativo, né, que aparece aí, certo? O nome da revista, vamos supor, o nome de alguma coisa que você vai escrever, né? Aí aqui na nossa atividade vai ter aí um quadrinho amarelo, ó, que é o vocativo, que aparece o nome da revista ou do jornal, e pode vir também acompanhado de local e data, que é chamado de cabeçalho, certo? Que vai ser o quê? Vai estar aí, ó, o vocativo vai ser o quê? São Paulo, 12 de dezembro de 2013. Aí diz o nome: caros editores das revistas Viagens e Lazer. Então, está aí essa parte, certo? Desse gênero carta do leitor. Já na introdução, ó, é pequenos trechos que abordam o assunto que será apresentado e explorado pelo leitor. Vamos ver aqui o que é a introdução. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria publicada no mês de outubro, intitulada como Lugares Hipóteses do Planeta, pela riqueza de detalhes e beleza das fotos. Então, a introdução é essa parte aí, certo? Como está aí no quadrinho azul. Pode ver que tem as setinhas indicando cada parte da carta do leitor. Aí vem o desenvolvimento, que é após a ler a matéria, fiz uma lista dos locais que me interessa conhecer, uma vez que sou antropólogo e um grande viajante explorador dos lugares. Esse daí já é a parte do desenvolvimento. Aí a conclusão é: o leitor arremata suas ideias e geralmente inclui uma sugestão para o assunto abordado, que vai ter o seguinte: quanto a isso, tenho uma sugestão para o próximo mês, a inclusão de uma matéria sobre as ilhas de Fiji. Então, aí é a conclusão. E também vai existir a despedida, certo? Que aí é representada pelas saudações de agradecimento pela atenção. E também a assinatura do leitor, que é aí, ó, João Ribeiro dos Santos. Então, tudo está aí dividido, indicando, né, as partes da carta. Então, com a minha ajuda, né, que eu já li, em seguida você vai completar corretamente ao quadro, certo? Aí do número 1, que vai pedir o seguinte para vocês: com base na leitura analisada, leia e descubra as seguintes informações. Aí vai existir o quadrinho, né, da pergunta e também o da resposta. Os das perguntas você vai lá ler agora, né, que vai perguntar o seguinte:
remetente da carta. Então, quem vai ser o remetente? Você vai olhar aí acima, que eu falei, expliquei direitinho, e vai colocar a resposta aí ao lado. Tem as perguntas, mas também o quadro da resposta. E ao lado dessa pergunta você vai colocar quem é o remetente. Já a segunda pergunta é: de onde a carta foi enviada, ou seja, onde o autor da carta morava? Então, é preciso ler para compreender e responder. Aí, quem é o destinatário da carta? Ou seja, a quem a carta é destinada. Para quem é? Vai ter aí também o nome da pessoa, certo? Ou do lugar que tem que chegar essa carta. E qual é o assunto da carta? Aí você vai colocar a sua resposta também. E a outra pergunta: qual sugestão do autor para os autores da revista? Então, eles deu uma sugestãozinha aí, certo? E aí vocês vão ver e responder também. E a última pergunta é: qual foi a despedida? O que foi escrito como despedida aí? Vai ter tudo bem direitinho, então vocês escrevam prestando atenção. Não tem como dar nada errado, que está acima, tudo bem detalhado, para que vocês possam responder tudo sem erro, certo? Abaixo vocês vão ver o quê? Vão relembrar, né, um quadro de apresentações aí, que vai haver, certo? Que tem uma menininha que diz: vogais, vogais são fonemas que resultam da livre passagem do ar, que vem dos pulmões pela cavidade da boca, sem interferências dos órgãos bucais. O som é obtido pela vibração das cordas vocais, o que faz de todas as vogais fonemas sonoros. As vogais contribuem à base da sílaba, isto é, não há sílaba sem vogal. Para podermos formar uma sílaba, como essa aqui, ó, para me formar essa sílaba, K, então, ó, teve uma consoante, mas também teve a vogal. Então, eu tive que juntar essas duas para formar essa sílaba, certo? Aí tem vogais nasais. A corrente de ar vibrante passa ao mesmo tempo pelas cavidades bucal e nasal. Para marcar o som nasal das vogais, a escrita utiliza-se do tio ou do N ou N. São 5 vogais nasais. Então, a primeira é an, de imã, anta, canta e ambos. A 2 é, que é de lento, vento, lembro. 3, que é aí, cinto, finda, ímpar. 4, põe, ronco, monta, ombro. A 5, do fundo, mundo, umbral. Então, essas são as vogais nasais, né? Então, eu espero que vocês venham entender o que queremos passar para vocês, certo? Então, logo após, no número 2, vai ter o quadro abaixo para você poder responder
as seguintes perguntas do que eu li agora. Que no número 2 diz: com a ajuda do professor, localize no texto anterior palavras escritas com M, N e tio. Em seguida, escreva no quadro abaixo, nos seus locais correspondentes. Então, acima eu li algumas palavras. Então, vocês vão colocar aí no quadrinho, ó, as palavras que são escritas com M, N e tio. Tio, ó, vai ser isso aqui, ó. O tio vai ser isso aqui, certo? Então, vocês escrevam aí de acordo com o que se pede. Já no número 3 diz: complete as palavras abaixo com M e N. Aí vai ter aí, certo? Ó, Bo e Ba. Com que letrinha eu vou completar? Com M, com N ou com M? Aí tem Cató. E no meio você vai completar também aí Dé e Gó. Com que você completa? Com M ou com N? Tá e Bó. Também vão ver com que vai completar, certo? Com a letrinha M ou N, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só é perguntar. Agora é a nossa aula de geografia, que vai ser, ó, no livro interdisciplinar do 2º ano, na página 186, certo? Que é sobre identificar e elaborar diferentes formas de representar, como desenhos, mapas mentais, maquetes, para representar componentes, certo? Da paisagem de lugares de vivência, onde a gente vive, do nosso cotidiano. Então, diz assim, o seguinte: se essa rua fosse minha. Atualmente, muitas ruas das cidades grandes são barulhentas e perigosas por causa de trânsitos de veículos, não é isso? No entanto, algumas ruas ainda são calmas. Poucos carros passam por elas, né? De fato, realmente, existe ainda ruas tranquilas, né? E o que é que se pede nessa atividade de geografia? No número 1, acompanhando a leitura do professor do trecho dessa cantiga de agora, depois você vai fazer o que se pede, certo? Olha só, é assim: se essa rua fosse minha, eu mandava lá trilhar, com pedrinhas de brilhantes, para o meu amor passar. Então, olha só, essa cantiga popular, certo? Que vocês escutaram agora, vocês vão fazer o quê? Desenhar no quadrinho abaixo como seria a rua dessa cantiga. Então, você vai imaginar e vai